Olá a todos, todas. Essa é a nossa aula 3 do curso do módulo administrativo de rotinas administrativas. Vamos lá, onde estamos nós? Aqui. Espera abrir aí. Lembrando que essa é a penúltima aula do módulo. A parte semana que vem é a nossa prova. Vamos aqui. E a nossa aula hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, mas que não encontra, não é muito visto em outros cursos. Eu acho até estranho isso, mas vamos falar de um setor e de ações que são extremamente importantes dentro da empresa e que são vitais assim, para um bom funcionamento, que é a aula de arquivos e serviços. O que é que nós vimos na aula passada? Nós vimos organograma e fluxograma, não foi? Nós vimos a importância que um bom organograma tem dentro da empresa. Então nós vimos a importância do organograma na empresa. O que é organograma? Vamos voltar aqui rapidinho para a gente só relembrar aqui. Então, o que é o organograma? Essa é uma revisãozinha básica para a gente ter. É um esquema gráfico capaz de demonstrar formalmente a estrutura de um negócio. É uma ferramenta de gestão que ajuda a estabelecer a estrutura organizacional, definindo funções, grupos de trabalho e até os principais projetos que transitam pela empresa. Cada vez mais as empresas buscam ter uma estrutura organizacional bem definida e funcional, eficaz para o alcance dos objetivos e das metas. Nesse sentido, o organograma corporativo ganha destaque, afinal ajuda na divisão do trabalho. Então, o que é um organograma? É uma representação gráfica da organização da empresa, só para a gente relembrar, tá? Um gráfico capaz de demonstrar a estrutura formal de uma organização. Sua origem está relacionada à necessidade de departamentalização dos negócios, que permite organizar o que está sendo feito e atingir melhores resultados. A partir do momento em que é uma estrutura hierárquica em que todos entendem sua função, são treinados para desempenhar, o negócio prospera. Importância do organograma nas empresas porque eles alinham os funcionários, não sabe exatamente quem é seu superior imediato, a comunicação interna é afetada e uma série de erros começam a surgir. Esse é um problema de falta de um organograma. Por causa desses e muitos outros problemas, é possível formar que o organograma é essencial à empresa. Ele ajuda não apenas a definir quem faz o que, mas também facilita o entendimento da estrutura organizacional, né? Isso a gente já viu, vocês fizeram o exercício. E aí os principais importâncias do organograma. Ele facilita o nível de entendimento da empresa, que a gente consegue descobrir o nível que tem o nível estratégico, o nível gerencial e o nível técnico. Ou seja, os níveis de hierarquia, eles melhoram a comunicação, porque você sabe a quem você pode reportar.
Aumenta a produtividade, porque se eu sei qual é o meu trabalho, se eu sei quais as minhas funções, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu não vou perder tempo fazendo outras coisas ou coisas de outros setores, porque já tem pessoas responsáveis para aquilo. Otimiza novos talentos, ajuda na construção da cultura de transparência e de organização. A empresa para a gestão de pessoas, o organograma é uma importante ferramenta. Ele pode ajudar em diferentes processos, seja na identificação de inconformidade, seja na hora de aplicar novos processos. No entanto, seus benefícios vão muito além disso. E para entender quais os benefícios, estruturação de cargos, ou seja, a gente sabe quais são os cargos, planejamento de recursos, definição de plano de carreira, prevenção do acúmulo de funções e de retrabalho. E aí a gente viu também os tipos de organograma, não foi? A gente viu que existe o organograma vertical, que representa a estrutura de cima para baixo, que é assim, né? É o organograma mais comum. O horizontal, que os caixinhas são apresentados horizontalmente, ou seja, assim, para não dar a ideia de que existem pessoas superiores às outras. Organograma por pessoas, que geralmente são usados em pequenas empresas. O organograma por funções. Organograma por projetos. Organograma circular. E vimos também quais são os tipos que devem definir de para qual organograma a gente usar cada um, né? Vimos também os instrumentos de comunicação empresarial, memorando, ofício, declaração, atestado, tá? Só mais um básico para a gente relembrar o que nós vimos na aula passada, para a gente não perder muito foco. E esse assunto está diretamente ligado ao da aula de hoje, que é arquivos e serviços, né? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver os arquivos de documentos, nós vamos ver serviços postais e transporte de cargas, nós vamos ver controle de emissão e recebimento de documentos empresariais. Tá? Então aí, arquivos de documentos, para a gente começar a dar o pontapé para a nossa aula de vez. Se a gente for no dicionário, o dicionário vai dizer que arquivar significa guardar em arquivo, conservar, reter na memória, pôr em lugar conveniente. Então, quando a gente pensa assim, poxa, olha, eu arquivei aquela conversa desagradável que eu tive com meu chefe, eu arquivei uma conversa que eu tive boa com alguém, eu arquivei o primeiro beijo com meu esposo, eu arquivei meu casamento, eu arquivei enfim, o que é que você seja, arquivei aquela viagem que eu fui, isso é o que? Você guardar em um lugar seguro, nesse caso o nosso cérebro, informações importantes que nos gerem algum tipo de satisfação, né? Na empresa, basicamente isso também. No universo da administração, como temos aqui, deixa eu até botar o nosso laserzinho. No universo da administração, arquivo é um conjunto de documentos produzidos pela própria empresa ou não, tá? Os arquivos não são necessariamente produzidos pela empresa, mas em sua maioria são, e recebidos por uma organização, no caso uma organização empresarial, ao longo de sua existência, e que são organizados e conservados para consultas e comprovações. Então, para que é o arquivo? O arquivo serve para que reúna-se uma série de documentos específicos, e aí você pode ter arquivo de nota fiscal, arquivo de contratos, arquivos de ordem de serviço, arquivos de informações contábeis, enfim, pode ter uma série de artigos que são organizados, e conservados em um lugar
Tá? Hoje a gente já pode dizer que não existe conservados em um lugar físico, mas em um lugar virtual, né? A gente tem a nuvem aí para poder salvar tudo para a gente. Conservados para consultas e comprovações. Essas duas informações nos levam a concluir que arquivar é um ato realizado no presente, tendo em vista o futuro, pois as informações retidas, colocadas em lugar conveniente, como diz o dicionário, vão servir para ajudar e dirimir dúvidas ou esclarecer questões que ainda vão ocorrer. Então, arquivar é um ato realizado no presente, que o arquivo um documento agora, visto situações que possam ocorrer em um futuro próximo. Ou seja, eu posso arquivar um documento hoje e daqui a 2 anos a empresa precisar daquele documento para que possa comprovar junto a alguns órgãos federais ou algum balanço. Enfim, então ele está ali guardadinho para que a gente possa consultar ele e tirar qualquer tipo de dúvida ou esclarecer questões pelos quais ainda vão ocorrer. Ok? Então, isso é o arquivo. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando o arquivo, quando a gente pensa em arquivo, é isso. Ele é um lugar, tá? Um lugar, hoje, pode-se dizer um lugar virtual, por conta dos avanços da tecnologia, onde informações importantes para a empresa vão estar selecionadas. Tá? Eu já trabalhei, inclusive, no arquivo de uma empresa, quando eu era jovem aprendiz, inclusive, que a gente era um arquivo de ordem de serviços. Todas as ordens de serviço da empresa passavam por mim e minha função era organizar de acordo com o número delas. Então, por exemplo, as ordens de serviço sempre começavam com 9. Então, era 91, 92, 93, 94, 9, eram 6 números, né? Então, por exemplo, tinha 91000. Então, essa era a primeira nota. E a partir daí vinha em ordem numérica, né? 910001, 910002, e por aí sucessivamente. Então, existiam notas de serviço que tinham o mesmo número, então a gente tinha que botar junto e por data e por ordem da expedição de serviço. Era um trabalho complicado, porque eu só trabalhava 4 horas por dia, eu passava praticamente as 4 horas só fazendo isso, mas conseguia organizar. Então, isso é arquivo, porque se eu sou organizado em ordem numérica, nesse caso fica muito mais fácil eu conseguir depois consultar essa ordem de serviço para alguma coisa. Assim como a palavra protocolo, o substantivo arquivo também designa diferentes realidades. Ele pode ser o conjunto de documentos e correspondências que devem permanecer guardados. Esse é o significado que mais nos interessa nessa aula. Um móvel que guarda esses documentos. Ou ainda, desculpem gente, a sala ou lugar onde estão os papéis arquivados. Lembrem que isso aqui, este modo, ainda não considera as questões digitais, mas que nós, enquanto já, digamos, modernizados, entre aspas, devemos considerar que quando a gente fala em sala ou lugar, já estamos também criando aqui e colocando as plataformas digitais, tá? Hoje a gente tem o Google Drive, que quebra o galho de muita gente. Nós temos o... Poxa, esqueci o nome do OneDrop, que também ajuda a armazenar documentos, enfim. Então, os HDs aí também que servem. Então, também hoje o arquivo ele passou muito a ser digital. Antigamente ele era um lugar enorme, cheio de poeira, cheio de caixa, ou cheio de
armários como esse aqui que eu botei logo aqui no início da aula 3, ó, a imagem logo embaixo do primeiro slide da aula 3, com essas pastinhas marcando. Então é um lugar realmente muito grande e que gerava custos, né? Pensei, primeiro o custo de construir um espaço enorme como aquele para poder guardar os arquivos, né? E segundo, o próprio custo de manutenção, de energia, de limpeza, de conservação de documentos. Então a digitalização dos arquivos ela também trouxe uma redução de custos para a empresa e uma maior, digamos, acessibilidade e rapidez para conseguir acessar esses arquivos. Muitas empresas e instituições costumam ter vários arquivos, um para o setor de almoxarifado, outro para o departamento financeiro e etc. Tá? Esse é um método que cada setor tem seu arquivo, e com a digitalização isso fica muito mais fácil. E os métodos de organizá-los também podem ser variados. No arquivo de setor de pessoal, o método mais adequado costuma ser o alfabético. Já o setor de compras pode querer organizar o seu arquivo segundo os critérios numéricos ou geográficos. Ainda falando sobre arquivo de documentos, não se guarda nada à toa, sem motivo, obviamente. A gente não guarda nada sem motivo, né? Tirando alguns doidos que tem por aí. Mas sempre a gente guarda alguma coisa, alguma informação por algum motivo importante, ou que a gente vai usar, ou que a gente vai precisar, enfim. Portanto, o arquivo preserva a situação administrativa e fiscal da empresa. Isso é muito importante a gente lembrar. A memória, ou seja, tudo o que aconteceu ou que acontece na empresa em determinado período de tempo. A história da empresa, a organização que o criou e o mantimento dessas informações. Já pensou se a Ambev não tivesse um arquivo? Como é que seria? Pensei para poder procurar a história da empresa, procurar os primeiros documentos, procurar os faturamentos dos primeiros anos, para fazer toda uma memória, toda uma consolidação de uma história de uma empresa que já tem muito tempo. É complicado, é bem intenso. Se um funcionário pretende se aposentar, por exemplo, e não tem papéis que comprovem o seu tempo de serviço ou documentos arquivados, vão ser muito úteis nesse sentido. Então, por exemplo, um funcionário que já trabalha há muito tempo e às vezes falta algum documento para comprovar, por exemplo, tempo de serviço, você pode pegar aqui o documento lá de entrada de funcionário, pega lá, bota lá, e documento de saída. Então, se houver alguma pendência com relação ao pagamento ou não de uma conta telefônica antiga, o arquivo pode localizar essa conta e resolver a dúvida e assim por diante. Então percebam, o arquivo é sempre o guardião dos nossos deveres, das nossas obrigações. Então, ele tem uma importância muito grande para poder as empresas utilizarem ele, e assim eles devem fazer. Infelizmente, como eu falei, esse assunto hoje é pouco discutido em cursos de tanto curso como esses, cursos profissionalizantes, como cursos de ensino superior, como organizações de empresas. Então a gente percebe que existe um certo abandono do arquivo por conta da sua própria digitalização, mas que ele deve ser discutido. E eu acho muito legal a proposta da Concreta de ter uma aula de arquivos de documentos. Pois, por exemplo, no outro curso onde eu dava aula em outra instituição, a gente não tinha uma aula destinada para arquivos. A gente passava bem por cima, assim,
em um módulo, mas nada muito aprofundado. E eu sempre falava quando eu chegava nessa parte, lá os próprios alunos pediam esses, professor, mas e arquivo, não sei o que, a minha empresa disse que quando eu entrar lá, quando terminar o curso aqui, eu ir para a empresa, a gente vai trabalhar vou trabalhar no arquivo, não sei o que, então tipo, eu sempre dava uma aula para o pessoal de arquivos, porque eles se sentiam até mais seguros depois, agradeciam, enfim. Então, aprende então aí, ó. Em outras palavras, a principal finalidade de um arquivo é servir à administração de uma instituição, qualquer seja a sua natureza. Então, o que eu quero dizer com isso? O arquivo, ele serve para tudo, tá? Tudo, qualquer finalidade da empresa, até para se você quiser, por exemplo, fazer uma falcatrua, uma sonegação de imposto, por exemplo, ou você fazer desvio de dinheiro, enfim, você vai precisar do arquivo para você ver de onde você pode desviar sem ser pego. Então, assim, por isso que eu falo, quando eu boto isso aqui, ó, qualquer seja a sua natureza, justamente nesse sentido. A questão do o arquivo ele serve tanto para o bem quanto para o mal, tá? E vocês precisam ter consciência disso. Quando a atividade administrativa se extingue, quando, por exemplo, há o fechamento da empresa ou outro motivo qualquer, os arquivos passam a desempenhar um novo papel. Tornam-se úteis para a cultura e para a história. Por exemplo, eles vão para os museus, vão para galerias, vão para exposições. Por exemplo, já em Salvador, se vocês tiverem a oportunidade de visitar algum dia o museu de Salvador, vocês vão ver lá vários documentos de empresas, por exemplo, do século 18, 19, que foram fechadas, que foram importantes para a economia de Salvador. Você acha lá, ou no próprio arquivo estadual também, você acha essas informações, e servem para quê? Para a cultura e para a história, para pesquisa. Muita gente pesquisa sobre as empresas do século XVIII. É coisa de historiador, tá, gente? Às vezes a gente acha até uma babaquice. Não, porque eu quero saber como é que uma indústria no século XVIII funcionava. A gente pode fazer um comparativo para hoje. A gente pode estabelecer uma série de mudanças produtivas, enfim. Vale a pena você arquivar. Então, ó, esse novo papel é decorrente do primeiro, ou seja, os atos do dia a dia, aparentemente banais, preservados num determinado arquivo por questões fiscais. Podem ser fundamentais no futuro para a avaliação da vida daquela instituição até para o país, como eu falei. Como eu botei aqui um exemplo, até hoje os historiadores lamentam, por exemplo, que os arquivos referentes à escravidão no Brasil tenham sido destruídos. Isso aconteceu recente, agora quando o Museu Nacional pegou fogo. Muitos arquivos são perdidos. Então, você não conhece mais tanto em algumas coisas relacionadas à escravidão. No próprio período da escravidão também os senhores de engenho destruíam muitos arquivos. Então, assim, a gente lamenta, porque a gente poderia conhecer melhor esse fato histórico tão importante como é a escravidão no nosso país. Afinal de contas, todos nós temos um pouco ou muito sangue negro. A formação do nosso país é basicamente pelo povo negro, então a gente tem que conhecer a formação da nossa nacionalidade. Enfim, qualquer que seja a configuração, a forma de organização e o tamanho de um arquivo, as suas funções básicas são sempre parecidas, tá? Então não importa o tamanho do arquivo, não importa se ele é digital, não importa se ele é manual, não importa se ele é de papel, ele tem sempre as mesmas funções: guardar, primeiro, e conservar documentos que possam ser usados para atender a interesses pessoais, empresariais ou oficiais.
É necessária a instalação dessa área na empresa, como eu já falei, para melhor organizar os arquivos. Pode-se, como eu falei, antigamente era uma sala específica para o arquivo, hoje já é basicamente um computador, onde existe um computador de arquivos. Para que isso seja feito, é preciso considerar os seguintes elementos. Então nós temos aqui 3 elementos que todo arquivo deve considerar na hora de se instalar em uma empresa. O primeiro é os recursos humanos. O segundo, as instalações. E o terceiro, os recursos materiais. E a gente vai ver agora cada um desses elementos. Tá? Os recursos humanos, ó. Isso a gente, para quem já viu as aulas do módulo 4 de recursos humanos, vai entender isso aqui perfeitamente. Mas para quem ainda não viu, vale uma explicação. Os recursos humanos nada mais é do que somos todos nós. Somos todos nós que trabalhamos na empresa através da nossa força de trabalho, da nossa vitalidade, da nossa inteligência e a nossa capacidade de fazer capacidade de fazer uma determinada tarefa, né? Então, a responsabilidade e a execução das operações de arquivo devem ser confiadas às pessoas competentes e responsáveis para realizar operações de, vamos lá, primeiro, selecionar documentos, nada mais é do que selecionar os arquivos de acordo com a sua natureza. A gente não pode colocar, por exemplo, nossa, fugiu aqui. Por exemplo, botar documento fiscal e ordem de serviço junto. Então não, você precisa botar documento é um, ou nota fiscal é um, ordem de serviço é ordem de compra é uma, ordem de venda é outra, demonstração contábil é um, saídas financeiras é outra, enfim. Então a primeira coisa que você precisa fazer é isso, selecionar documentos. Em seguida, registrá-los, ou seja, colocar cada qual. Estabelecer o método de classificação, como é que vai ser feito, se vai ser feito por ano, se vai ser feito por número, se vai ser feito por tipo de documento, enfim. Codificar documentos, isso aqui é muito importante, tá? Geralmente as empresas usam códigos para poder facilitar a localização. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo lá da empresa onde eu trabalhava. A gente tinha assim, estante A, tá? Aí tem estante A, é uma estante, eu tinha 5 níveis. O nível mais alto era na verdade 5 andares assim, né? Então o nível mais baixo era o A5, A4, A3, A2, A1. Então, e aí tinham as caixas, né? Os quadrados mesmo, as gavetas onde cada um tinha. Então, por exemplo, tinha lá A5A, sabia que era no nível 5 da estante A, na primeira caixa, A5A. Aí quando você abria, aí eles tinham determinados de acordo com, por exemplo, um mês. Aí tinha lá A51, que era janeiro. Então, aí tinha lá A51. Aí depois do A51 tinha um traço, e aí era 00, e aí vinha a data. Então você já sabia. A51, traço 00 2701.
2020, um exemplo. Você já sabia que tinha que estar lá na caixa tal, você conseguia achar. Então, esse é o método de codificação. E existem muitos outros aí que também podem ser utilizados. Mas é importante que haja uma codificação de documento, pois sem a codificação eu não consigo ordenar esses documentos e arquivar os documentos de acordo com um método adequado. Conservar os documentos mantendo o arquivo organizado e atualizado. Isso é importante, principalmente quando era o arquivo físico. Era muito importante conservar os documentos, estar sempre ali pouca poeira, passando produtos para conservar o papel, porque senão tinha rato, tinha traça, enfim. Hoje já é mais fácil com os métodos digitais e também para a localização dos documentos, certo? Ainda nos recursos humanos, outras atividades, também que controlar a saída de documentos do arquivo. Como eu citei como eu citei alguns minutos atrás a questão do código, não sei se eu sei que está lá no A51002701-2020, eu controlo a saída dele, eu tenho que tirar e depois eu coloco lá de novo no mesmo lugar, né? Transferência e descarte de documentos, às vezes já tem documentos que não precisam mais e você acaba tendo que descartar eles por um determinado período de tempo, já que já não serve, pela danificação do documento, enfim. E orientação e treino de usuários, tá? É importante que todos os funcionários da empresa sejam treinados a utilizar o sistema de codificação de arquivos, tá? Para desenvolver essas atividades, os auxiliares em arquivos devem possuir alguns requisitos indispensáveis. Primeiro, conhecer todas as atividades e interesses da empresa, instituição e sua área de atuação. É importante, porque se eu conheço o que é que cada área faz e qual é o interesse dela no arquivo, eu consigo pensar em modos de organização para que eu consiga atender melhor aos interesses de cada setor. Conhecer as principais regras de classificação de documentos, conhecer abreviaturas importantes, por exemplo, ordem de serviço, LOS, NF, nota fiscal e assim sucessivamente. Possuir a habilidade para ler e destacar as principais funções dos documentos. Ser metódico é extremamente importante, porque você tem que estabelecer um método para que você consiga identificar os arquivos e possuir boa memória, tá? Para você saber onde é que está cada coisa. Instalações, para quem ainda utiliza arquivo, o arquivo físico, né? As instalações dos arquivos devem requerer análise dos seguintes aspectos: localização acessível, o arquivo não pode estar num lugar difícil de você ir, porque pela movimentação constante de arquivo você tem que ir de maneira rápida. Então, acessível, se for volumoso, é preferível que seja no andar térreo devido ao peso, que tem a capacidade de expansão, né, porque o arquivo está sempre crescendo. Iluminação ampla, mais difusa, isso é, que não pode ter incidência direta do sol por conta do conservação de documentos. Arejamento, ventilação natural, constante e regulável, não pode ter ventilação artificial. Higienização limpa e bem cuidado com detetização periódica para evitar que traças e outros insetos não corrompam os documentos, os papéis. Disposição e layout, espaço livre para locomoção, consulta e conservação do acervo. Pode ter um lugar muito difícil de você se locomover, porque você está ali toda hora pegando documento. E segurança, tem que ter proteção contra incêndio, porque o arquivo não pode queimar, contra roubo, contra infiltrações que possam danificar o arquivo e etc.
E por fim, os recursos materiais, que são os bens tangíveis da empresa, que ajudam na oferta de serviços. Podem ser divididos entre mobiliário, que é a escolha ideal para os formatos e gêneros dos documentos produzidos. Deve ser a que economiza espaço, que permite a arrumação racional dos documentos e que apresente capacidade de expansão, além de ser seguro e resistente, né? Então, as estantes têm que ser resistentes, os formatos das caixas, a própria estrutura física de mobília, enfim. E acessórios, que são as pastas suspensas, frontais e laterais, pastas intercaladoras, pasta A a Z e outros. As caixas devem ser resistentes e específicas para cada tipo de arquivo, dependendo do formato e gênero dos documentos. Observar também as etiquetas e projeções para que sejam adequadas. Vou passar aqui. Direto acontece isso quando eu gravo aula, não sei porquê. Organização de arquivos agora, tá? A gente sempre está batendo na tecla de que para a organização dos arquivos deve-se primeiramente conhecer a empresa, identificando os diversos setores e hierarquia, com o objetivo de determinar os tipos de documentos e seu fluxo na organização. E isso a gente já falou exaustivamente aqui. Após ter entendido o que é arquivo e seus possíveis tipos e como funciona o sistema, a classificação no ciclo da vida por divisão em setores e funções, o próximo passo é conhecer melhor as 4 fases para realizar a organização do arquivo. A gente vai agora entender melhor cada uma dessas 4 fases. A primeira fase é a fase de levantamento de dados. Nesta primeira fase, procura-se conhecer a estrutura da empresa, os objetivos e o seu funcionamento da empresa, examinando todos os estatutos, regimentos internos, regulamentação, normas, organograma, e aí, lembra da aula passada? Quem são os mantenedores, os documentos gerados e recebidos. Então, nessa primeira fase, digamos, a fase da consulta. Uma pessoa que vai trabalhar no arquivo, principalmente quando ela é nova, que ela entra nesse setor, a primeira coisa que ela tem que fazer para pensar em uma maneira de organizar o arquivo é essa aqui, fazer todo o levantamento de dados, ou seja, a estrutura, o que é que a gente pensa em estrutura, onde seria cada setor da empresa, objetivos, quais são os objetivos que a empresa quer ter com o arquivo, como é que a empresa funciona, onde é que estão localizados os setores, como o estatuto da empresa é gerido, quais são os regimentos internos, ou seja, o que é que pode ou não pode fazer, quais são as normas da empresa, a regulamentação dos arquivos, o organograma e principalmente os documentos gerados. Ou seja, quais são os documentos que a empresa gera que vão precisar estar no arquivo. Então, por aí vai. O objetivo é analisar os gêneros de documentos, os formulários utilizados para controle, o volume e estado de conservação do acervo, seu arranjo e a existência de registros e protocolos, bem como a média de arquivamentos. Devem ser identificadas também a localização e infraestrutura do arquivo, sem esquecer de efetuar o levantamento também dos recursos humanos da empresa, o número dessas pessoas, a formação e salário. Depois que eu faço o levantamento de dados, a próxima etapa é a análise de dados coletados. Após a primeira etapa do levantamento de dados, o colaborador estará habilitado, ou seja, depois que eu tenho uma base, para analisar a real situação dos serviços e diagnosticá-la, formulando e propondo as devidas intervenções e medidas a serem adotadas. Ou seja, depois que eu faço isso aqui, do levantamento de dados, eu tenho uma base para saber o que é que está certo, o que é que está errado, quais são os principais erros e acertos, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, e você apresenta ao dono da empresa e ele vai decidir se quer ou não fazer. Existe uma particularidade quanto a isso.
Nesta etapa de organização do arquivo, você poderá constatar os pontos de atrito, as falhas ou lacunas existentes na administração, ou seja, os problemas existentes no arquivo. Depois disso, nós vamos para o planejamento. E na organização de arquivos, na fase de elaboração do plano arquivístico, leve em consideração as necessidades da instituição, sem desconsiderar jamais as disposições legais e referentes. Veja alguns pontos relevantes que nós podemos fazer nessa etapa. A posição do arquivo na estrutura da instituição, isso aí lembra do que? Do organograma. A opção de centralizar, ou seja, colocar em uma pessoa ou poucas pessoas o arquivo, ou descentralizar a organização de arquivos, que é o que botar para cada setor a organização de arquivo e depois enviar para o setor. Eu particularmente prefiro a centralização, acho mais fácil, que aí uma pessoa só organiza o método dele. Determinar a coordenação de serviços, ou seja, determinar a periodicidade que as informações chegam ao arquivo, serão mensais, serão anuais, anuais também é exagerado, mas tipo serão mensais, quinzenais, semanais, enfim. E escolher o método de arquivamento. Também no planejamento nós temos que estabelecer as normas de funcionamento do arquivo, ou seja, como o arquivo vai funcionar em relação à empresa, em relação aos setores, em relação à consulta por parte dos outros setores ao arquivo, identificação e capacitação dos recursos humanos, ou seja, quem vai gerir o arquivo, aquela pessoa ela tem condições de gerar arquivo, se não tem que capacitar ela para que gere arquivo. Seleção de onde serão as instalações físicas, equipamentos e materiais de consumo permanentes, desenvolvimento de organização de arquivos intermediários e permanentes, viabilização de recursos financeiros, elaboração do projeto de organização de arquivo, implantação e acompanhamento do projeto e criação de manuais. Classificação de documentos. Uma das etapas mais importantes para a organização de arquivos é a escolha do método de arquivamento no arranjo da documentação. Por existir documentos que devem ser ordenados de maneira diferenciada, por assunto, nome, data ou local, podem ser empregados diferentes métodos. Porém, não se esqueça de se basear em uma cuidadosa análise das atividades desenvolvidas pela organização e pela observação das solicitações de documentos dos arquivos. Então, lembre-se sempre que a classificação de documentos é extremamente importante para o que a gente já viu. A facilidade de análise das atividades. Então, vamos lá. Também na classificação de documentos, feito isso, é hora de definir o método principal dos auxiliares a serem implantados, assim como o método, o arranjo, significa a ordenação de documentos em fundos, fonte geradora de documentos como administração, contabilidade, recursos humanos, entre outros. Ou seja, temos que fazer a definição dos arquivos pelo método pode fazer por fonte geradora, ou seja, documentos da administração, documentos da contabilidade, documentos de recursos humanos, e deve ser desenvolvido por profissionais habilitados e especialistas na área de gestão de documentos. Os principais métodos de arquivamento utilizados podem ser apresentados da seguinte forma. Quais são os métodos? Primeiro, o alfabético. É utilizado quando o elemento principal a ser considerado é o nome e pode ser chamado de sistema direto, pois a pesquisa é feita diretamente no arquivo por ordem alfabética.
Este método é bastante rápido, direto e de fácil utilização. Geográfico, também é do sistema direto, que é em busca de realizada pelos elementos procedência local, que estão organizados em ordem alfabética. E numérico, e esse método deve ser utilizado quando o elemento principal é um número, sendo considerado sistema indireto, pois para localizar um documento faz-se necessário recorrer a um índice alfabético de assunto, que fornecerá o número sobre o qual o documento foi organizado. Então, o arquivo é organizado dessas três maneiras aqui. E por último, o de assunto ou ideográficos. Esse método é bastante utilizado, porém não é de fácil aplicação porque depende de interpretação dos documentos sob análise e, diante disso, requer grande conhecimento das atividades institucionais, da utilização de vocabulários controlados. Podem ser apresentados alfabeticamente ou numericamente. Tá? Então a gente fechou aqui desta maneira o setor de arquivos. Tá? A gente entendeu a importância do setor de arquivos para que vocês consigam compreender para que é que ele serve e qual é a função dele. O que nós vamos falar agora é sobre um outro tipo de serviço que é extremamente importante para a empresa e principalmente para o pós-venda, que é o serviço postais e de transporte de cargas, tá? Então, se você já precisou enviar uma correspondência, já deve ter notado que são oferecidos diversos tipos de envio dos correios para entrega de cartas. O que pouca gente sabe é que eles também disponibilizam várias opções para quem quer utilizar os correios nas entregas de uma loja virtual. Tá? E, infelizmente, é com tristeza que a gente fala isso, mas hoje os correios a gente sabe que, infelizmente, o Correios hoje é um serviço caro e ineficiente, que a gente passa raiva, que eles demoram de atrasar, atrasa a entrega, demoram de integrar, enfim, um atendimento péssimo, mas ainda é o serviço postal mais importante do país. Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Tá? Então, os tipos de envio do correio, o PAC, que é o serviço PAC, prático, acessível e confiável, é uma das formas de envio dos correios voltada para as encomendas. Funciona de maneira não expressa, ou seja, as entregas não são tratadas como prioridade e atende o Brasil todo. Os prazos variam de acordo com a distância entre o local de origem e destino. Caso a encomenda enviada ultrapasse esse tempo, o remetente pode solicitar aos correios uma indenização que varia entre 5% e 15% de acordo com o atraso. E você pode checar todos os prazos e porcentagens de cada caso no site dos Correios. O SEDEX é indicado para encomendas expressas e que precisam ser tratadas como prioridade. Geralmente o prazo de entrega é de menos de 5 dias. Também está disponível para todas as cidades do Brasil. Assim como o PAC, se ocorrer atraso na entrega, você pode solicitar de 5% a 15% de reembolso sobre o valor do frete pago aos Correios, conforme o tempo transcorrido além do prazo. Essa forma de envio dos correios custa mais caro que o PAC para ser contratada, que também faz muitas vezes os clientes optarem pela entrega econômica. Os outros tipos de entrega, até 2016 havia uma modalidade estatal exclusiva para os comércios eletrônicos, que era o e-SEDEX. Esse tipo de envio dos correios, entretanto, não existe mais, o que é uma pena, porque só comprova o atraso da instituição dos correios. Eu odeio os correios, tá, gente? Assim, se vocês não perceberam, mas eu odeio. Mas não é por isso que as lojas virtuais ficaram desassistidas em relação aos meios de envio específicos para elas. Porque existem hoje as transportadoras que atuam com as lojas de e-commerce, Netshoes, Centauro, enfim. Além dos tipos de envios que já conhecemos, os Correios oferecem alguns outros serviços que podem ser úteis ao negócio da empresa. É o que a gente vai ver aqui. O Disque Coleta,
que para qualquer uma das formas de encomenda citadas acima, a estatal oferece o Disque Coleta, serviço que busca as encomendas na sua casa ou empresa para que você não precise fazer a postagem dos Correios pessoalmente. Para utilizá-lo, basta se cadastrar no site dos Correios e contratar essa opção sempre que necessário para PAC e SEDEX. Rastreamento de pedidos. É mandatório para quem tem uma loja virtual informar os compradores a data de postagem e o código de rastreamento dos produtos. Sempre que você enviar uma embalagem pelos Correios, a opção de solicitar esse código. Se você possui uma loja virtual na Nuvem Shop, também basta acessar o número de pedido do seu administrador nuvem e inserir o código no campo para que seu cliente receba essa informação por e-mail automaticamente. É o que muitas empresas fazem hoje, por exemplo, a Netshoes, a Centavo, a Amazon, eles fazem sentido aí. Logística reversa, esse é um conceito cada vez mais importante para quem quer crescer no mundo do e-commerce. O serviço de logística reversa dos Correios possibilita que seus clientes possam devolver os produtos com defeito, por exemplo, sem que eles tenham pago pelo frete. Funciona em um modelo a cobrar, ou seja, o cliente entra em contato sobre a troca de um produto e você envia a ele uma espécie de ticket gerado pelo sistema dos Correios para que ele possa postar o produto de volta à origem. Os custos dessa devolução ficam a cargo do lojista. É importante ressaltar que para todas as compras online, os clientes têm o direito de trocar o produto adquirido sem precisar pagar mais nada por isso. Portanto, mesmo que você opte por não utilizar a ferramenta dos Correios, é indicado procurar uma empresa para que possa fazer esse tipo de coleta. O contrato com os Correios, para que os lojistas virtuais que realizam postagens regularmente, é possível firmar um contrato, que nada mais é do que um acordo entre você e os Correios para o envio de produtos do e-commerce. Neste caso, há um valor mínimo por mês em vendas que você deve enviar utilizando a postagem dos Correios para que o contrato continue válido. Geralmente o montante gasto com o envio dos produtos deve ficar acima de 200 para que sua loja online seja elegível para um contrato. Contudo, esse valor mínimo pode mudar de acordo com os tipos de envio e tal. Em troca, os Correios oferecem diversas vantagens como coleta e pagamento faturado, logística reversa e etc. Eu corri um pouco essa parte porque não é tão importante assim. E também a gente vai chegando na parte final da nossa aula, que é para tratar sobre controle e emissão de documentos empresariais. Deixa aqui o controle de emissão e recebimento de documentos empresariais. O cotidiano de uma transportadora gera um elevado volume de documentos que registram os trâmites de todas as suas operações. Para organizar e conservar esses arquivos, é necessário implementar um rigoroso sistema de controle e de emissão. Os documentos podem ter versões em papel, estarem no sistema de gestão ou terem uma relevância histórica, pois marcam momentos importantes da história da companhia. Já outros têm valores fiscais e contábeis e devem ser mantidos para futuras consultas e auditorias. Com essa ampla variedade, é fundamental encontrar formas de manter os arquivos com o uso de ferramentas e métodos de arquivamento eficientes. Então, aí o que são os documentos? Sob o ponto de vista empresarial, os documentos constituem registro de informações que podem assumir variados formatos, como papel, os documentos em papel, os documentos digitais, os documentos sonoros, imagens e microfilmes. No ambiente de uma transportadora, por exemplo, esses registros podem ter diversas finalidades. Um dos exemplos mais comuns é o conhecimento de transporte eletrônico, CTE, cuja função é documentar a prestação de serviços de transporte de cargas. A sua emissão é obrigatória para a circulação de mercadorias pelo território nacional. Nesse caso, existe o valor fiscal, já que o documento destaca o recolhimento dos impostos referentes à operação e indica a nota fiscal de carga, que por sua vez documenta uma transação de compra e venda. Como essa também é a característica dos documentos no setor comercial, fica claro que muitas vezes há uma ligação entre as várias instituições que integram uma transação. Em sua operação diária, uma transportadora
produz inúmeros documentos relacionados à execução de suas atividades. Quanto maior e mais antiga for a empresa, maior será o volume de artigos que precisam ser gerenciados com eficiência. E a importância da gestão documental é que, nesse contexto, surge a gestão documental, que visa proporcionar acesso fácil aos documentos. Isso aí a gente já viu no arquivo, além de uma boa maneira de arquivá-los. Um dos principais motivos para se dedicar a esse controle de gestão pode-se mencionar subsidiar a tomada de decisão. A gente já falou sobre isso com o arquivo, também vale para a gestão documental. Através de eu ter uma base, um levantamento de dados sobre os diversos arquivos que eu tenho na empresa, eu consigo tomar a melhor decisão. Eu crio planejamento, tanto planejamento lá de arquivamento como planejamento estratégico. Eu consulto o histórico das atividades, ou seja, eu sei todas as atividades da empresa. Eu consigo formular relatórios de desempenho, desenvolver novas políticas de trabalho, ou seja, eu consigo desenvolver novas formas de arquivamento, novas formas de emissão e recebimento de mercadorias, enfim. Todos os fatores citados acima demonstram como o passado de uma empresa tem valor na construção de seu futuro e da sua longevidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu sei como a empresa operava ou opera já há 30 a 40 anos, por exemplo, eu consigo detectar formas de melhoria desse sistema através dos arquivos, da gestão de documentos, eu posso pensar em novas formas dentro do que ela já opera para que ela consiga ser uma empresa mais longeva, tá? Muitas empresas antigas fecharam por isso, porque não tinham uma forma de gestão documental e se mantiveram fechadas para as indústrias, para a indústria do futuro. Como a gestão de documento impacta o seu negócio, a gente já viu que segurança é uma das palavras-chave que regem a prática de controle dos registros de uma transportadora. Por isso, é essencial conhecer técnicas e ferramentas que possibilitam sua gestão com alto nível de precisão. Sendo assim, confira a seguir algumas medidas práticas de como implementar a gestão documental no seu negócio. Primeiro, invista em ferramentas para a gestão de documentos. Isso é extremamente importante, gente. Uma das principais mudanças no que se refere à manutenção de arquivos é a sua digitalização, nós já falamos sobre isso. E essa prática elimina a necessidade de espaço físico dedicado à guarda dos registros, que passam a ser convertidos para versões digitais. Aí vem a questão da economia de espaço. É particularmente estratégica, pois ajuda a reduzir os custos para manter o arquivo local ou com a terceirização desses serviços. E existem empresas hoje que cuidam especificamente disso, que é o gerenciamento eletrônico de documentos. Então, como eu já falei, existem empresas que ainda hoje usam espaço físico. Isso já não é mais tão importante. Implemente sistemas de gestão integradas como softwares. Então, o gerenciamento de organização e transportes é uma atividade de grande complexidade, porque integra diversos setores, integra vendas, compras, fiscal, contábil e o de transportes. Portanto, a utilização de sistemas de gestão integrada, também chamados de ERP, contribui de forma significativa para manter os registros em um mesmo ambiente. E aí, quem já fez o módulo de estoque vai lembrar que lá na aula de estoque eu falei alguns desses serviços de sistemas de gestão integrada. São softwares potentes desenvolvidos para isso. Quem ainda não viu, vai ver mais lá na frente sobre isso. Essa mudança tem impacto direto na acuracidade de informações, ou seja, as informações vêm rápidas o tempo todo e geralmente verdadeiras. E isso ocorre porque uma empresa, ainda que depende de planilhas e controles manuais, está sujeita a erros e inconsistências que podem prejudicar no desempenho. Portanto, a adoção de softwares oferece vantagens como geração de tabela de frete automática, gestão de equipe de motoristas. Eu consigo fazer uma escala rápida sobre montar rotas para os motoristas irem, apuração de custos de operação, cadastro de clientes, emissão de documentos fiscais de transporte automático, acompanhamento de fluxo de estoque e armazenagem. Padronização de documentos. Muitos registros devem ser feitos
seguir formatos específicos determinados pelos órgãos fiscalizadores, como por exemplo as notas fiscais, o conhecimento de transporte. Tanto as versões de XML em papel possuem layouts específicos que facilitam a leitura do código de barras em caso de fiscalização e sua transmissão para a Receita Federal. Então, o próprio sistema já dá isso também. Essas mesmas regras determinam qual deve ser a duração de seu armazenamento, podem variar entre 5 anos para as notas fiscais e 20 anos para os contratos. Então, também a digitalização no sistema já dá esse prazo. Muitos documentos têm papel comprobatório do cumprimento de obrigações tributárias, como recolhimento de CMS, IPI, entre outros. E por isso, sua padronização é dos meios utilizados para garantir a veracidade das informações. E por fim, como colocar o controle de documentação em prática. A organização de um arquivo empresarial depende de técnicas e procedimentos especiais. Por esse motivo, muitas transportadoras optam por terceirizar o serviço. Uma alternativa válida que deve ser compatível com sua estratégia, ou seja, em algumas empresas a terceirização da documentação empresarial pode ser feita, porque é mais vantajoso, para os outros não. Isso quem define são os diretores, então não precisa se preocupar com isso. Por outro lado, é possível realizar esse processo internamente desde a emissão do documento até o seu recolhimento para armazenamento permanente ou descarte. O primeiro passo é a criação de uma política que descreva os passos que devem ser seguidos, padronizados os procedimentos. Como resultado, é possível integrar as informações para a disseminação de conhecimento e criação de uma cultura que consiga extrair esses valores e arquivos. Lembrando que a informação tem um valor econômico. A diferença entre uma empresa que tem sucesso e a que falha é a capacidade de captar as mudanças sutis do mercado e aproveitar oportunidades. E a gestão de documentos é importante para isso. As mudanças no mercado e no comportamento do consumidor devem estar em constante análise com base em dados históricos. Desse modo, a forma como uma empresa encara o controle de documentação é fundamental para viabilizar o crescimento. Então, basicamente é isso a aula de hoje. Nós vimos como os arquivos são importantes, como os serviços postais e transporte de carga são importantes também, e vimos como eles estão ligados ao controle e emissão de documentos empresariais, para a formulação de estratégias, de propostas, enfim. Essa aula eu vou fazer diferente, eu vou passar 2 atividades com vocês, tá? Por isso até que eu corri um pouquinho, para poder dar tempo de vocês fazerem. A primeira vai ser um resumo da aula, assim como na aula passada, e outra eu vou pedir que vocês façam estruturar um setor de arquivos e documentação da empresa fictícia de vocês que vocês fizeram na primeira aula, tá? Mas eu vou explicar direitinho na atividade, tá certo? Na próxima aula, o que é que nós vamos ver? Orçamento. Vai ser bem rápida também a aula, porque a gente precisa fazer a prova. Então vai ser orçamento, processo de compra, como solicitar e comparar orçamentos, negociação, organização de eventos, tá? Vai ser uma aula bem curtinha por conta da prova, mas vale a pena para quem gosta principalmente de trabalhar com parte financeira, tá bom? Essas foram as referências da nossa aula. Se você depois quiser ler para tirar alguma dúvida e responder o exercício, tá aí as referências das aulas. E uma frase aí do Martin Luther King para motivar vocês: suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Bom, então fiquem com Deus, até a próxima aí, e que essa aula também seja extremamente produtiva para vocês. Valeu? Um abraço.